Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Fernando Oliveira, sou ortopedista pediátrico. Hoje é mais um episódio do Ortopcast Kids. Hoje trouxemos mais uma vez um convidado muito especial para vocês e vamos falar sobre doenças neuromusculares progressivas. A gente já falou aqui sobre outras doenças neuromusculares, hoje vamos falar das progressivas e esse convidado é um cara que é especialista nisso, o cara faz isso com o pé nas costas, né? Então estou aqui junto com meu colega de sempre, Felipe Barcelos. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Felipe Barcelos, ortopedista pediátrico. Então, como o Fernando já adiantou, vamos hoje receber aqui o Dr. Alexandre Zucon, nosso professor. Muito obrigado pela disponibilidade de tirar um tempo para vir aqui conversar conosco. A gente já teve alguns convidados ilustres aqui e é uma honra recebê-lo. E ainda mais para nós, né, que estamos aqui aprendendo sempre com você, tem uma bagagem tremenda aí. Então, o Zucon faz um ambulatório na CD justamente sobre doenças neuromusculares, né? E aí eu queria saber um pouquinho como que foi, como que chegou isso na sua vida, por que que você chegou até esse ambulatório, qual que é a sua relação, né, com crianças com deficiência e doenças neuromusculares. Legal. Bom, primeiramente eu queria agradecer, na verdade, o convite de vocês. Para mim é uma honra participar aqui, uma conversa, na verdade, entre amigos, né? Não tem nada de professor aqui, não. A gente está sempre junto aí, já se conhece há algum tempo, eu sei da qualidade de todos daqui, então é mais uma troca aí, uma conversa para tentar ajudar de alguma forma aí. Bom, minha história é o seguinte, desde a minha formação, na verdade, em ortopedia, quando eu acabei decidindo mais por esse lado da ortopedia pediátrica, isso sempre me interessou, assim, me instigou bastante, né, porque são patologias... A ortopedia pediátrica é um mundo, né, na verdade, dentro da ortopedia. É difícil até de você conseguir ter um treinamento, assim, super completo, que envolva todas as patologias, né, vocês sabem tão bem quanto eu sobre isso. Você acaba enveredando para algum dos lados, né? Exato, você sempre acaba decidindo uma linha aí que te atrai um pouco mais. E a importância também de ter uma equipe, né? Acho que a grande vantagem, a gente já falou que todas as vezes a gente fala, né, de estar em São Paulo também, traz esse conforto de ter pessoas que sabem um pouco mais de uma coisa, outros sabem um pouco mais, e nisso a gente vai somando e se ajudando, né? Porque não tem como, né, fazer tudo, todo mundo fazer tudo, né? Perfeito, não, com certeza. Ainda mais nessa área, né, também. Então aí eu acabei me formando na Unesp em Botucatu, fiz a residência lá de ortopedia, e aí o meu R4 de ortopedia pediátrica eu acabei decidindo vir fazer aqui em São Paulo na CD. Muito por conta das patologias que a CD sempre acabou atendendo, com foco na deficiência física, nas patologias neuromusculares também. E isso me interessou desde aí, né? Então, e aí, à medida que eu fiz o meu treinamento, né, o R4 e tal, o quarto ano de residência, logo na sequência eu acabei sendo, assim, infelizmente contratado, eu acabei ficando por lá e assumi Quanto tempo que você está na CD? Eu tô na CD há 18 anos. Sem querer entregar a idade, né? Porque ele começou muito cedo, prodígio, né? Não, mas o físico já dá pra perceber que tem uma... Não, mas tô um tempinho lá. Legal. E aí, desde essa época, eu assumi acabei entrando no ambulatório de doenças neuromusculares de lá. Desde o início? Desde o início, eu já entrei nesse ambulatório. Então, isso sempre foi algo que me atraiu bastante também, porque dentro, né, a gente saiu da ortopedia pediátrica que já é um mundo, aí dentro das neuromusculares que também é um mundo, e tem esse das progressivas e tal, então você vê que é muita coisa, né, se a gente nunca, quando a gente acha que sabe alguma coisa, você vê que não sabe nada, na verdade, porque tem tanta coisa e tanta coisa tão específica que é complicado, mas foi algo que sempre me atraiu, partiu daí o interesse. Mas não é só isso que você faz dentro da CD, mesmo no consultório, né? Você trabalhou um tempo no laboratório de marcha também,
da CD. E hoje, como é que está o seu dia a dia, assim? Como que você divide? O tempo que você faz isso, o tempo que você faz aquilo, o seu consultório particular? Conta pra gente um pouquinho melhor, assim, do seu dia a dia. Porque aqui, nosso objetivo, como foi uma conversa, né? Mas também para o residente entender, ele que está querendo decidir se ele vai fazer uma área específica ou outra, né? Até para ter um panorama. Me pediram, a menina que veio fazer a prova do R4 lá do Einstein, ela falou assim, para de fazer esse podcast, vocês estão fazendo as pessoas quererem ortopedia pediátrica. É bom, pô, tem que fazer essa propaganda. Exato, as pessoas vai tirando aquele estigma, né? Que é um negócio difícil e tal. É difícil. Não tô dizendo que é fácil, né? ou reforçando que é difícil. Mas e aí, conta pra gente como é que tá esse seu dia a dia. Então, na verdade, meu dia a dia a gente faz de tudo, né? Dentro da ortopedia pediátrica, tenta fazer de tudo. As patologias do quadril, você sabe que a gente fez um curso recentemente lá no IRCAD, em Barretos, um curso de cirurgia preservadora do quadril, que foi super interessante. E extremamente bem falado, né? Extremamente bem avaliado pelos participantes, assim. Então, assim, vias do quadril, osteotomias do quadril. Então, assim, extremamente uma equipe que fez o curso aí, os faculties do curso eram pessoas muito qualificadas para isso. É todo mundo que faz isso realmente com muita frequência e muita facilidade. Foi muito bem avaliado, né? E uma turma... Legal. Uma turma proeminente aí também, né? Uma galera nova chegando e pessoal excelente, fazendo muita coisa. O Fred, né? Fred o Fred Valim, o Dr. Paulo Canage. O Paulo Canage e o Daniel Maranhos. Além de tudo, teve um grupo também por trás, né? O Dr. Celso que ajudou. Peluso, o Rafa, o Giba, Weisberg. Rafael Yoshida, né? Gilberto Weisberg. Então E tão bem avaliado que já tem lista de espera para 2 novos cursos, né? Então, assim, com certeza vão acontecer. Então, um curso foi pioneiro, né? Nesse tipo de curso aí, foi muito bem feito. É um Cadáver Lab, né? Que vocês fizeram. Isso, foi. E aí vocês fizeram o GANS, fizeram luxação controlada, como é que fizeram um Pemberton e uma osteotomia do fêmur proximal, varizante. Legal. Então, além das aulas, foi um curso bem legal, assim, a gente aprendeu bastante também. Sim. Muita gente, todo mundo que participou, assim, pelo menos... que eu tive de referência foi legal. Todo mundo falando. E olha que a gente conhece pessoas que são muito críticas, que foram e elogiaram bastante. Consenso geral. Curso caro, né? Um curso difícil de fazer, com vários cadáveres. Então, assim, parabéns, tá? Parabéns. Eu acho que a gente... É muito legal, né? Tá no meio dessa turma, assim. A gente se impulsiona mesmo, né? Vai ter, inclusive, até... Não sei se vai sair a tempo. A Giovana e a Suzana vão fazer um curso agora em março. Em março, elas tinham falado março, do curso aqui, acho que é antes. Eu vi um anúncio, né? É o primeiro fim de semana de março. Eu acho de ultrassom, acho que é o primeiro final de semana. Curso de 3 dias, eu já até me inscrevi. Que legal. R$3.800 a inscrição. Legal. Mas eu acho que vale a pena essas iniciativas e a gente até não só para a gente aprender, mas também para que incentivar os colegas a continuarem fazendo, né? Sim. Quanto mais coisas para nosso aprendizado, né? Porque a gente acaba tendo que ir para fora para poder fazer esses cursos, né? Sim. É difícil fazer um curso. Parabéns mesmo. Obrigado. Vamos trazer a turma aqui todo mundo. Pois Fred, tem que vir. Vamos combinar um desses. Estão nos planos. Então. Tá legal. nos planos. Né? Tá faltando tempo. Continua aí, Zucon. Termina. Então, nós te interrompemos. Você falou das patologias do quadril que você vê muito no seu dia a dia. Isso. No geral também, a ortopedia pediátrica geral, eu faço bastante. Além das neuromusculares, patologias do quadril também. O laboratório de marcha, na verdade, eu não fiz. Não fez? Eu não fui staff do laboratório de marcha, né? Quem sempre esteve lá foi o... Bom, não vou falar a história do laboratório de marcha da CD é bem antiga, o Dr. Amâncio é um dos precursores, dos pioneiros de lá, um dos fundadores e tudo. Mas quem é o supervisor aí é o Mauro, né? Mauro Moraes. Que já aceitou o convite de vir aqui também, vamos cobrá-lo. Aí, legal. O Francesco participou durante um bom tempo, tem o Marcelo Fugino, que tá lá. E é isso, agora... Que a gente já tentou convidá-lo. Mas ele é mais tímido e está fugindo. Ele está fugindo. Eu não esperava do senhor uma piada menos pior. Não podia perder essa piada. Não esperava. O tiozão do churrasco chegou. Total. E aí você faz o consultório particular, né? Então, assim, as pessoas têm
oportunidade, tanto no final a gente pode passar o Instagram do Zucon, né? Como vocês têm o nosso disponível também. Sim, legal. E é legal, assim, a gente que vê o Zucon tem uma capacidade uma diversidade muito grande, né? Faz as osteotomias do quadril, coisas que nem todo mundo faz, né? Faz muito bem feito. Gosto de te ver operar, você opera com muita tranquilidade, assim, não, mas é legal mesmo. Pecavo também você faz bastante. Tem um artigo muito legal que você publicou junto com o Faceta, que eu acho que dá uma diretriz do tratamento do pecavo também, que eu acho que com a Mônica também, com a Mônica, minha orientadora, aniversário dela. Tá vendo? Não pode esquecer. Muito bom. Vamos, então, hoje falar sobre um tema que são doenças neuromusculares progressivas, né? As doenças neuromusculares que a gente já abordou aqui, como a paralisia cerebral, como a mielomeningocele, elas são doenças não progressivas. E hoje a gente vai falar sobre doenças progressivas, né? Elas podem até apresentar uma progressão do ponto de vista de deformidades e limitações do paciente, né? No caso da PC e da mielo, mas essas doenças de hoje são doenças diferentes e que progridem realmente do ponto de vista das limitações e também da própria fisiopatologia da doença, da lesão muscular ou da lesão neurológica. Então, Zucon, é um tema bastante difícil do ponto de vista também da conversa que tem que ter com os pais, porque às vezes o prognóstico pode ser um pouco mais reservado dessas doenças, né? Fala um pouco sobre as principais doenças que a gente vai abordar hoje, né? E eu acho que talvez um bom ponto de começar seria quando suspeitar que um paciente tenha alguma dessas doenças neuromusculares progressivas. Então, desde uma criança recém-nascida até uma criança menor. Como que seria o raciocínio para um paciente desses? Legal. Então, acho que você começou de um ponto de diferenciação super importante, né? Então, acho que é o grande diferencial para as patologias neuromusculares mais clássicas, aí, mais frequentes que a gente atende, com certeza a paralisia cerebral é a mais comum delas aí, além da mielo, dos efeitos de fechamento, né? Essa é a questão, né? Que do ponto de vista neurológico ou neuromuscular, na verdade, elas podem ter uma progressão, né? A maioria dessas que a gente vai falar tem uma progressão, né? Então, como é que a gente poderia começar? Numa fase bem inicial, assim, eu diria que quando a gente avalia um recém-nascido, o que a gente espera em termos de exame neuroortopédico de um recém-nascido são aquelas posturas clássicas que o recém-nascido apresenta pra gente, né? Tem aquele tônus flexor inicial, que é um tônus que a gente considera fisiológico, né? E muito por atuação de núcleos subcorticais, né? Na verdade. Então, até ele desenvolver o córtex motor, que é algo que vai dar um balanço, um equilíbrio, né? Entre agonistas e antagonistas ali, eles apresentam, na grande maioria das vezes, algumas atitudes, alguns reflexos, né? Primitivos que de acordo com a corticalização, com a evolução, você vai tendo uma melhora, assim, na verdade, uma evolução, né? Não uma melhora, uma evolução do ponto de vista neuroortopédico. Então, por exemplo, uma criança que você é chamado para avaliar um recém-nascido, a atitude desse bebê, ele não está tendo uma sucção adequada, né? Acabou de nascer e não pegou o peito direito, está estranho, alguma coisa está acontecendo. Isso por si só já pode ser um primeiro sinal, assim, um alerta para a gente pensar nisso. São muito, assim, o que é chamado aquele flop baby, né? Sim. Aquele bebê molenga, assim, molinho, largado, né? Acho que um sinal inicial seria esse, assim. Você não ter aquele tônus flexor, aquelas contraturas leves, né, em flexão que o recém-nascido apresenta, que é normal do ponto de vista fisiológico, e talvez fosse ou uma dificuldade de sucção, né, dificuldade no aleitamento. Acho que são os primeiros sinais, assim, que a gente poderia ver. Aí, quando você examina de fato o bebê, você percebe que tem uma certa hipotonia já de início. Por exemplo, um sinal assim que é meio clássico numa patologia como atrofia muscular espinhal é fasciculação de língua,
né? Então, que já mostra um comprometimento muscular, né, também, ou neuromuscular, na verdade. Então, são alguns desses sinais, assim, então, os reflexos também, você pode ter alteração, aí, claro que vai ter vai ter uma variação grande, né, dependendo do diagnóstico que a gente vai ter aí associado, mas esses bebês, eles vão ter, principalmente nas patologias, quando a gente fala das neuromusculares progressivas, a gente pode estar falando da unidade motora inteira, né? Então, desde a região lá do corno, da medula, né? Do corno anterior da medula, e aí a gente pode neuroanatomicamente citar, por exemplo, a atrofia muscular espinhal, que compromete essa região do corno anterior da medula. O corpo do neurônio? O corpo do neurônio, passando pelo nervo periférico, daí, né? Aí você tem algumas neuropatias que você pode também incluir nesse rol aí de patologias. As neuropatias periféricas hereditárias, aí você abre um leque gigantesco. Dentro dessas, a principal, acho que a mais frequente seria a doença de Charcot-Marie, né? CMT, que acho que todo mundo já é um pouco mais familiarizado também. A paraparesia espástica entraria também? A paraparesia, na verdade, é antes, né? Do trato córtico-espinal. Então a ataxia de Friedreich já são mais... Isso, aí cerebelares, né? Isso. Aí são do neurônio superior mesmo, E então, aí passando que aí você tem comprometimento, às vezes, de mielina, né? Como o Charcot, que é a forma mais clássica do Charcot ali. Até a região da placa motora e o músculo em si, né? Que aí você acaba incluindo também as miopatias e distrofias musculares aí, né? Aí dentro das distrofias musculares você abre um leque gigantesco também, né? Aí a mais frequente delas de longe é o Duchenne, infelizmente, que é uma das mais graves, né? Do ponto de vista de prognóstico, funcional. A gente sabe que acomete muito mais os meninos do que... Quase que exclusivamente os meninos, na verdade, né? Pela herança genética que existe aí. E aí, acho que é isso, assim, no bebê, né? No bebê, a gente pensaria nisso. Que essas alterações também não são patognomônicas de uma doença neuromuscular, né? Sim. Então, o hipotireoidismo neonatal, a hipoglicemia neonatal, eventualmente essas coisas assim. Claro que você tem que descartar alterações mais comuns, mas pense para ligar, acender a luzinha amarela, o alerta, eu acho que é isso aí no recém-nascido, né? E na criança um pouco mais velha, Zucon. Ótimo. Só uma coisa antes de passar. Então tá, acho que já ficou claro que para cada uma das doenças e da localização, né, neuroanatômica ou funcional, enfim, vai ter uma apresentação em determinado momento. Tá bom. Mas aí você tem esse bebê, te chamaram para avaliar, né? Você já falou como que é o bebê. E aí, só antes de avançar, o que você faria nesse momento, assim, de investigação para esse bebê? João, o diagnóstico, na teoria, assim, né, se a gente for pensar, não só na teoria, na prática também, teoricamente, na prática, não seria o ortopedista que faria esse diagnóstico, Sim. Né? A gente está falando aqui e tal, a gente está puxando um pouquinho aí a sardinha pro lado do ortopedista, mas na verdade, acho que o papel fundamental para fazer esse tipo de diagnóstico é ter um neuropediatra que avalia a criança. Geneticista, né? Isso. Pois mas a minha pergunta era justamente essa, assim, de tipo, não necessariamente do que a gente fazer, porque isso é uma coisa que acontece às vezes, né? Todos nós, já em algum momento, foi pedido avaliar um bebê no berçário, e assim, ou já está em investigação, ou a gente tem que partir de pedir uma ajuda. E a gente já sabe que todas essas doenças, a gente precisa de uma equipe transdisciplinar, né? Não tem como não ser diferente, mas assim... não só multidisciplinar, como multiprofissional. Multiprofissional, Sim. E assim, então, o que a gente, nesse momento, a minha pergunta é só para ficar um pouco for dummies, assim, tipo, hoje, na realidade do Einstein, todas essas crianças vão ser investigadas na parte genética. Então, essa seria uma das coisas que fariam sentido já começar a investigação. Mais alguma coisa, algum exame faria CPK, né? Então, você faria o que mais, assim, só para
para a gente já ir construindo o raciocínio até laboratorial, né, de exames, assim. Sim. Eu acho que nessa fase é essencial a análise genética, na verdade, né? Porque, Descartar por exemplo, síndromes. descartar síndromes. Ou encontrar, Ou sim. encontrar, exato. Porque, por exemplo, às vezes até o diagnóstico feito num momento mais precoce possível, ele vai influenciar no prognóstico do paciente, né? Hoje em dia, principalmente com as novas terapêuticas que existem, principalmente, por exemplo, na atrofia muscular espinhal. Se você faz o diagnóstico precoce, inicia o tratamento precocemente com algumas medicações que existem hoje, você tem uma chance de ter um resultado ali em termos de prognóstico melhor. O precoce é quão precoce? O precoce é com semanas de vida, na verdade. E você tem visto no caso, os principais, né, que seria o Spinraza, né, e o Zolgensma. E como é que tem isso? Você tem visto isso, assim, a diferença? Você que está aí há 40 anos, né, no ambulatório dessa Cara, já deu uma ampliada. Pois é. Que é tão inteligente que eu achei que fosse. Então, eu não tenho ainda visto tantos pacientes, assim, pelo menos num segmento um pouco maior, com o Zolgensma, né? Uhum. Existem estudos já tanto é que ele já está sendo aplicado aí amplamente. Agora, então o Spinraza você tem mais tempo, né, de follow-up. E a gente vê, sim, eu vejo crianças com a AME tipo 1, né, que é aquela forma... Talvez se a gente entrar um pouco mais na AME agora, a gente pode evoluir um pouco nesse sentido. Fica à vontade, a gente vai navegando de acordo com as águas. Eu acho que é uma boa ideia, porque você vai ter o diagnóstico mais precoce, provavelmente seria uma AME. Exato, as distrofias vão aparecer um pouco mais tarde. Tem as distrofias musculares congênitas também, que você já tem logo do início, mas eu acho que o AME é o mais frequente aí, né? O AME, se for pensar, é 1 a cada 10... 13 mil nascidos vivos, né? Então não é algo super raro, né? É raro, mas não é algo... Né? O nosso conceito de raridade na ortopedia pediátrica muda bastante. Muda né? bastante. Uma vez eu falei para os pais, isso é muito comum, é 3 em cada 1000. Nossa, 3 em cada 1000 é pouco, não. Isso é muito. Isso é muito, 3 em 1000 é muito. Para quem é o 3, é muito. E o que importa é o problema do paciente, né? Exato. E a nossa patologia mais frequente dessas aí, que é a paralisia cerebral, é 6 a 7 para cada 1000. Então, é a mais prevalente. É muito comum. Sim. Então, ali voltando para esse diagnóstico precoce, início do tratamento, falando um pouco da terapia que é feita hoje, se você faz esse diagnóstico no momento oportuno e inicia esse tratamento, como eu estava falando, tem AME tipo 1, que é aquela forma mais grave, né, que você já faz o diagnóstico realmente no bebê, né, que você já tem as manifestações da patologia já desde o início. Isso pode cair em prova. Isso cai. Tipo 1 seria o diagnóstico dentro dos primeiros 6 meses, né, de vida. Normalmente já tem logo de início, assim. E aí você iniciando esse tratamento bem precocemente, você consegue ter uma evolução do ponto de vista funcional boa. Como eu já vi alguns pacientes com AME tipo 1 que trocam passos. Você tá brincando? Verdade. Sério? Que é o que chamam de AME tratada, né? Isso, exato. Nossa, mas quando você via antes, esse paciente, ele não chegava a sentar, né? Ele tinha um prognóstico de vida reservado. Sim. Né? Então, foi algo que realmente mudou. Se a gente lembrar de uns tempos atrás, quer ver, de uns 5 a 10 anos atrás, era interessante, assim, que eu ia discutir, assim, até alguns pontos ortopédicos dentro da AME, que se dividia de... como é que era? Antes da era Nusinersen, né, que é o Spinraza, e pós-era Nusinersen. Então, ou seja, já os ortopedistas de fora, né, que já estavam há muito tempo ali na vivência desse tratamento dos pacientes, assim, e se dividia até um pouco isso, assim,
pré e pós, né? Quais os cuidados que você faz agora? Mudou alguma... E mudou, de fato, algumas coisas do ponto de vista ortopédico. Então vamos trazer, assim, para o ponto de vista ortopédico. Então, a AME tipo 1, só para organizar na cabeça do residente, quem está vendo, nós temos 4 tipos de AME, né? Então, AME tipo 1, você faz o diagnóstico até os 6 meses. Vamos lá, AME tipo 2 faz essa sequência e já entra nisso daí, mostra quais são as diferenças. Então, essa questão porque antes, no paciente que não era tratado, a gente ia pensar mais em tratar contraturas, né? Eventualmente, essa discussão... Suporte ventilatório, na verdade. Esse tipo 1 era aquele só que... isso. Nem ele necessitava de oxigênio, Sim. de ventilação, eventualmente, né? Traqueostomizado. Era um paciente que... Ainda é, né? Ainda é. Porque exato, nem todos estão tratados, né? Nem todos estão A gente tratados teve e nem até todos têm a mesma resposta Sim. também, né? Sim. A medicação. Mas essa era uma condição absoluta. Todos os pacientes. Todos eram. Agora, Sim, os que estão sim. tratados... Clássica, você pega livro-texto, né? Classicamente era o que você esperava, né? Do Sim. tipo 1. Hoje mudou. E aí, segue pra gente aí esse E aí o tipo raciocínio. 2 é aquele paciente que você faz dos 6 aos 18 meses, por ali o diagnóstico, né? Que são pacientes que acabavam classicamente aqui conseguindo sentar, mas não chegavam a ter uma deambulação. Seria um intermediário. Intermediária, seria a forma de Dubovitz, né? E aí o tipo 3 é aquele paciente que chegava a atingir a deambulação, que o diagnóstico era depois dessa fase, né? Depois dos 18 a 24 meses, ali depois dos 2 anos de idade que você fazia o diagnóstico. E aí esse paciente ele conseguia a marcha, chegava na fase da pré-adolescência, adolescência, a demanda funcional acabava ultrapassando a reserva dele, ele acabava indo para a cadeira de rodas, né? Então na fase adulta ele não é deambulador. E o tipo 4, que é aquele diagnóstico que se faz na fase adulta, que aí são pacientes que têm uma sobrevida normal, que têm um potencial funcional, assim, praticamente normal, se não tiver... Normalmente são fraquezas mais leves, que não chegam a impactar de maneira muito relevante a função deles. Acredito que um ponto importante, até para frisar para o residente, é o fato dos pacientes terem uma regressão, geralmente, né, do desenvolvimento neuromotor. Então, dependendo da idade que atinge, ele vai regredir a partir do ponto qual ele atingiu, né? Então, Isso. o paciente como AME tipo 1 comete ele muito no começo, ele não chega a ter uma regressão, mas tipo 2 ele já tem uma regressão, né? A gente poderia falar que ele tem um atraso nas etapas motoras, por exemplo, né? Então ele não vai atingindo aquelas etapas motoras como firmou a cabeça com 3 meses, sentou ali entre 6 e 8, começou a ficar em pé, né? 9 a 1 ano e andou com 1 aninho de idade. Ele não vai, ele vai atrasando essas etapas motoras ou nem atingindo, né, muitas vezes. Acho que o que o Fernando quis dizer é até para diferenciar um pouco da paralisia cerebral, né? Que é o típico, é o atraso do desenvolvimento, mas essas formas mais leves, mais tardias, a criança adquire Às vezes e depois perde. Ela pode Sim, chegar sim. a engatinhar. Acho que isso que você quis dizer, né? Isso, engatinhar e depois parar de engatinhar, Sim, chegar sim, a trocar passos e depois perfeito. parar de andar. Isso é clássico para as distrofias mais frequentes, né? Que vão Isso. depois dos 3 anos e também para os AMEs mais leves, também. né? Aí só para a gente fechar um pouco esse raciocínio, né? da AME, não sei se fechar, né? Mas continuar a conversa do Spinraza, que é uma coisa que me interessa saber a sua opinião, porque assim, estudar no livro, a gente estuda, mas a ideia de trazer você aqui, porque é algo que, tipo, o que você está vendo, né? Eu tenho um paciente AME que eu acompanhei, que era seu paciente, né? Do consultório que a gente atendeu junto por um tempo. Então, mas assim, não é o nosso dia a dia, né? Então, acho que eu vi de você isso, assim, o que você tem visto, e aproveita e fala essas diferenças, e para quais os tipos que vale a pena, além do tipo 1, que a gente já falou. Pro tipo 2 vale a pena, Também. não vale? Aí, assim, o que tem mais comprovação, assim, até o momento é pro tipo 1 mesmo, né? Existem já vários trabalhos também pro tipo 2, e aí os estudos estão se ampliando e tal, mas por exemplo, o que tem liberado para tratamento no Brasil, assim, em termos oficiais, assim, é pro tipo 1. Agora, se não me engano, pro tipo 2 eles também já têm uma aprovação. E só, mas na verdade, todos os outros pacientes, eu tenho vários pacientes tipo 3, que já Que usaram, acabaram usando conseguiram também. judicializar e usar.
Mas faz sentido? Então, aí precisa ter um estudo legal, né, para você conseguir definir isso, se realmente tem uma relação risco-benefício favorável ou não. O né? custo O custo é alto, a aplicação da medicação ela é intratecal, então você tem que fazer uma punção, né, para fazer a aplicação, porque ela não atravessa a barreira, né, Sim. hematoencefálica, então você tem que aplicar lá. Você pode ter algum tipo de complicação pós-punção, síndrome pós-punção, alguma coisa assim, pode acontecer também. Não é comum, obviamente, é raro de ter algum tipo de complicação mais grave e tal, mas não é 0% de chance. Então, aí só estudo bem feito ali, com um follow-up legal, bem desenhado, para a gente conseguir ter essa definição. Mas estão fazendo muito, eu estou falando... Como eu falei, eu sou ortopedista, né? Não é a minha área de atuação. Mas a gente quer ouvir técnica, exato, essa é a sua opinião. Sim, mas minha opinião é essa. O que eu tenho de experiência com esses pacientes, primeiro é que esse tratamento ele realmente foi revolucionário, assim, mudou a vida de muitas crianças. Inclusive até o teste por que tem que ser feito o diagnóstico precoce, tem a associação, né, cara, dos pacientes com atrofia, dos familiares, né, de pacientes com atrofia muscular espinhal, que eles são super ativos, eles fazem, inclusive congresso, né, já me chamaram para dar aula, eles são super atuantes, sabem mais do que a gente da patologia em si, porque estudam e estão sempre super atualizados. Então é algo que é super, realmente ajuda, né? Acho que é legal, eventualmente, quem sabe, trazer até um paciente desse seu para contar um pouco, né? Sim. A gente não tem... com uma doença rara, né? Então você acaba esse suporte e todas as nossas crianças que têm alterações que dependem de um tratamento prolongado, independente que seja neuromuscular ou não, a gente vê que esse suporte, essas associações, elas trazem um conforto muito grande, né? As famílias, elas se identificam nas dificuldades ali, se apoiam e é muito legal, assim, a gente incentiva. E, Fernando, até os pacientes que a gente trata pé torto, a gente cria... necessariamente a gente faz as mães se conhecerem, trocarem experiências, eles passam pelas mesmas dificuldades, né? Então, assim, a dificuldade que desde o começo, que tendo para dar o banho, todos já passaram, para tirar o gesso, todos já passaram. Então, todos eles já passaram por alguma etapa. Então, assim, nunca é algo novo. Então, por que não aproveitar a experiência de alguém que já passou por isso? Então, essas associações ajudam muito, né? Eu queria continuar perguntando, agora você falou do AMI tipo 1, então assim, primeira consulta de um paciente com você, com AMI tipo 1, como é que é a sua conversa com a família em termos de prognóstico ortopédico, né, como era antes e como é agora depois das medicações, né, e qual que é a sua expectativa de tratamento, o que você pensa, o que acontece na maioria das vezes, você ortetiza, não ortetiza, você já diz para ele que eles devem ser submetidos a algum tipo de tratamento específico no futuro? Como é que é? Esse paciente, ele é um paciente que necessita, assim, o que ele mais necessita é de uma equipe, né? Como a gente já conversou aqui, é uma equipe multidisciplinar. Então, o ortopedista dentro da equipe, eu gosto até de ter uma aula que eu dou de AMI, que tem ali o paciente, né, no centro, aí tem todas as especialidades, as terapias todas que esse paciente vai fazer durante a vida, físio, TO, fisioaquática, fono, psicologia, o fisiatra é importante também, o neuropediatra é essencial, e aí a enfermagem. Dentro de tudo isso, eu coloco a parte da ortopedia uma bolinha menorzinha, assim. Porque, obviamente, a gente vai lidar com a patologia em si, vai tentar ajudar da melhor forma possível, mas acho que principalmente o fisioterapeuta está ali no dia a dia com esses pacientes, né? Que eu acho que é o essencial para eles, né? Em termos de
estimulação neuromotora, evitar deformidades, então os alongamentos. O que eu faço é isso, na verdade, recomendar isso, né? Que eles sigam numa equipe multidisciplinar, né? Tenham acesso a isso, primeiramente, e consigam fazer isso de forma adequada, para evitar realmente surgirem deformidades por desequilíbrio muscular, por gravidade, eventualmente, né, por postura. Por fraturas. Evitar fraturas. Então, a ortetização é importante, normalmente é recomendável o uso de órteses suropodálicas, talas extensoras, né, e aí depende muito de caso a caso, até outras órteses também. Mas de início, assim, o que eu diria, equipe multidisciplinar, acesso a terapias e muita orientação aos pais para fazer em casa isso que é importante, porque apesar de ter lá o acesso ao fisioterapeuta e tal, é necessário eles fazerem em casa também o uso das órteses, tomar os cuidados necessários com posicionamentos, cuidados na manipulação para evitar realmente, eventualmente, fraturas, né, que não é incomum de acontecer, né, pela fragilidade óssea. Então, isso acho que é importante. E do ponto de vista ortopédico, ainda falando, que a gente estava conversando, né, o que mudou e tal, então, para a gente ter noção, assim, até a cirurgia da coluna desses pacientes, quando é necessário fazer, né, então, eles não raramente evoluem com uma deformidade, né, quando não adquirem marcha e tal, então os pacientes com a forma mais grave e que não são deambuladores, muitos deles acabam evoluindo com a deformidade na coluna, né, uma cifoescoliose. Né? E esses pacientes muitas vezes necessitam da artrodese, né, do tratamento corretivo. A artrodese, obviamente, não dá para fazer num momento muito precoce, depois da maturação pulmonar, do desenvolvimento do tórax ali a partir dos 8 a 10 anos de vida, só que se faz esse tratamento mais definitivo, mas mesmo quando é feita a artrodese ou algum outro tipo de manipulação, existe uma recomendação assim, até para deixar pelo menos uns 2 níveis na região lombar para ter acesso a punções. Então, por exemplo, é algo que mudou. Né? Se você for pensar, pô, mas o que mudou do ponto de vista? Essa é uma recomendação, assim, que hoje em dia o pessoal que acaba operando a coluna de fato, eles têm essa noção, assim, e acabam levando isso em consideração. Então, e como é que fica essa questão do colete, indicação de colete, até que é um paciente que geralmente tem uma dificuldade respiratória, como que fica isso? A gente normalmente não coletes rígidos, por exemplo, se a gente for, né, fazer uma comparação, uma analogia aí, por exemplo, com as que a gente sabe que funciona, com a idiopática. Não dá para fazer, né, pensar, raciocinar da mesma forma, né? A gente sabe disso que as neuromusculares, elas respondem muito pouco ou nada ao colete. Então, sim, não tem comprovação científica que o colete vai corrigir uma curva neuromuscular num paciente com AME, por exemplo. E essas vestes, uma coisa que está sempre no consultório, né? Acho que tem uma pressão de mercado, uma veste de lycra, disso, daquilo, aí indica para paciente com paralisia cerebral, todo tipo de deformidade de coluna de neuromuscular. Você vê isso como dificuldade na AME também? Assim? A veste, assim, bastante, existe muito, né? Acho que quase todos os pacientes têm. O que eu acho desses coletes flexíveis, né, elásticos e tal, das vestes aí, elas eventualmente podem ajudar durante a terapia, né? Então elas acabam, pela certa tensão que faz, auxiliam às vezes na postura da criança a ter um pouquinho mais de equilíbrio e tal. Como se fosse um tônus. Como se fosse dar um tônus um pouquinho maior para ele durante a terapia, ele conseguir trabalhar algumas outras funções, por exemplo, de membro superior. Então, eu não sou contra, mas eu deixo bem... a sua opinião mesmo. Assim, eu deixo bem claro que isso não vai fazer corrigir a coluna, uma deformidade, não eu acho não que vai. Uma coisa que em tudo, né, quando a gente trata essas
crianças. A dificuldade, às vezes, é isso, assim, de você alinhar as expectativas para os tratamentos quaisquer que sejam, né? Exato. E aí, o problema, muitas vezes, de algum tratamento específico, que a pessoa quer forçar, vender uma expectativa irreal. Vai usar um negócio que vai corrigir. Então, assim, a gente tem que estar alinhado até para os tratamentos convencionais que estão, por exemplo, até para uma artrodese. Qual que é a expectativa de uma artrodese de coluna, enfim. E aí vamos avançar um pouquinho. Claro, se quiser falar mais alguma coisa disso, fica à vontade, mas assim, só para a gente encerrar a AME, porque senão a gente não vai sair, que é um assunto já, tem muita coisa para falar. Então, como que funciona um pouco essas indicações no AME tipo 2, no AME tipo 3, paciente que é cadeirante, a gente sabe que os pacientes cadeirantes têm uma tendência a fazer flexo fixo de joelho. Quais são as cirurgias ortopédicas mais comuns que você indica no seu ambulatório e por quê? E o que até porque, assim, uma coisa que dá um pouco de receio é a ignorância com coragem e a falta de como você também encaminhar. Porque a pessoa, às vezes, está no interior e quer ser heróico também e, às vezes, não tem menor noção daquele tratamento. E a gente recebe... É difícil tratar doença neuromuscular, né? Sim. Muito difícil. Por mais que você saiba, estude princípios, você está sempre... Os resultados nem sempre são aquilo que você espera. Então, isso já é um ponto que eu sempre falo para o paciente. Assim, a gente vai operar o paciente de tal coisa no paralisia cerebral, que é algo que eu faço mais, que eu me sinto mais confortável de fazer. Mas eu sempre falo, o que vai vir depois, a gente vai saber depois. Mas... entende o que eu estou querendo dizer? Assim, até para alertar os colegas de cuidado com esses heroísmos, assim, Sim. né? Que aí você vê o cara alongando um tendão, pensando em reconstruir. Eu já vi até dentro de São Paulo colegas de escolas tradicionais falando em reconstrução de quadril de mielo, e de mielo não deambulador. Então, assim, a gente precisa... Esse é um outro tema dentro da AME também, que é Exato. importante. O quadril dentro da AME também é um outro sítio ali anatômico de discussão, é um outro capítulo também, né? E, na verdade, a gente, tá aprendendo ainda, né? Porque esses pacientes têm mudado tanto que o que era verdade há um tempo atrás aí pode ser que não seja tão verdade hoje, né? Aquele paciente que você sabia que não ia ter muita evolução do ponto de vista funcional, o quadril acabava luxando, mas é um quadril bem flexível, tem uma fraqueza muscular, né? A musculatura estabilizadora não ajuda, não tem a descarga de peso, não tem a varização que vai acontecendo e nem a diminuição da antiversão que vai acontecendo de maneira fisiológica, então acabava luxando o quadril. Até com uma paralisia flácida, assim, né? Dá até para fazer uma analogia aí de uma maneira melhor. E hoje em dia existe essa discussão, porque alguns desses pacientes acabam tendo dor nesse quadril, porque se a gente lembrar, então, do ponto de vista neuroanatômico, é o corno anterior, né? Então, a parte sensitiva ela está mais preservada, né? Diferente da mielo, né? Diferente da mielo, que não tem a sensibilidade. Então, alguns desses pacientes... Só que ainda não existe, do que tem de estudo, claro que não tem nenhum estudo que a gente possa levar em consideração, assim, para determinar tratamento, porque o crivo científico, o desenho do estudo não te dá essa possibilidade. Randomizar, né? É difícil de fazer um estudo, um ensaio clínico, assim, dessa forma, né? Mas o que existe de evidência até o momento, você não tem um consenso se deve ou não operar o quadril que está subluxado ou luxou num paciente com AME hoje. Qual a sua experiência nisso? O que eu já fiz de procedimento não me animou, né, do ponto de vista cirúrgico. Então, hoje em dia, a minha opinião é de não ser agressivo, intempestivo em correções da luxação do quadril, né, na AME. Porque luxa, reluxa. Se ele luxou, é porque a musculatura ali não era boa, né, o suficiente para manter. As forças deformantes estão prevalecendo sobre as estabilizadoras. Sim, exato. Você não tem um estabilizador bom para manter e provavelmente ele vai reluxar. Então, hoje em dia, na minha opinião, né, isso não é, como eu falei, não é consenso, né? Tem alguns serviços aí no mundo que acabam optando por fazer o tratamento cirúrgico da luxação.
Agora, o que a gente aborda mais no paciente com AME, assim, que tem um potencial funcional, por exemplo, para ortostatismo, né? Alguns você vai utilizar órteses ou mesmo parapódio no momento mais precoce para estimular a posição ortostática, né? Prancha. E aí, nesse sentido, as correções das deformidades, principalmente no plano sagital, que seria o flexo do quadril, que você faz normalmente o abaixamento de espinhais, né? Libera os espinhais ali, tanto da espinha anterosuperior quanto o reto femoral da espinha anteroinferior. Isso te auxilia, eventualmente até num flexo mais grave, depois de fazer isso, não obteve muita correção, você pode fazer alguma liberação capsular anterior para conseguir atingir uma extensão maior. Osteotomia extensora? Osteotomia extensora normalmente não. E no joelho, para correção do flexo de joelho também. Então, a liberação posterior, aí depende um pouco. Em geral, esses pacientes não têm muito encurtamento muscular, a cápsula posterior do joelho é que tem aquela contratura, né? E aí, para você atingir uma extensão mais adequada, às vezes tem que fazer a capsulotomia posterior. Então, que seria aquela liberação. A mielo faz isso também, né? Liberação posterior radical, assim. Que aí você consegue atingir um nível de extensão boa que propicia o ortostatismo do paciente. Então, essa acho que talvez sejam as cirurgias que a gente mais realiza, assim. Que não é super frequente de fazer, mas quando se faz, assim, são as que a gente mais faz. São essas. Eu acho que é isso, Muito né? bom. Sobre AME. Aí tem esse conceito também do cadeirante, né? Que às vezes é difícil você tratar flexo em cadeirante, né? Exato. Ele vai ficar o dia inteiro sentado, em algum momento faz o ortostatismo, a recidiva. Mas isso eu acho que é legal. Aí os pais têm que estar bem cientes disso, né? Os familiares têm que participar e até da decisão muitas vezes, né? Porque você sabe Sempre, que vai né? recidivar. Acho que na verdade sempre, né? Sempre. Acho que a gente... a nossa geração, né? Você e do Zucon, que são da mesma idade, né? Vocês já começaram aí mas é isso, né? A Você medicina... tá voltando muito nesse tema eu faço da aniversário idade. domingo. Eu tô achando que ele tá com algum problema. Eu tô Ele bem. não tá lidando bem Tá com na esse tema. crise, Ele tá na numa crise, da tá na idade. Ele tá chegando aos 40, né? Chegando aos 40, aí bate uma crise existencial, assim. Mas eu tô bem trabalhado na terapia, sabe? Tô Assim, vendo. tá tudo tranquilo, assim. Mas acho que essa questão mesmo de você sair daquela medicina impositiva, né? Que era antigamente, pô, é isso ou tchau do meu consultório, não volta mais. Eu acho que você tem que trabalhar com as condições da pessoa, né? Porque às vezes você Exato. pode um tratamento que a pessoa não consegue fazer. Usar uma órtese, ela não consegue, alguma coisa. Ou não quer. Ou não quer. Acho Quer. Uma criança, a grande questão da AME, e eu acho que isso traz um pouco de dificuldade, que o cognitivo é muito bom. Sim, exato. Então, isso ao mesmo tempo que é bom, é um pouco angustiante quando a criança está muito debilitada já e com com cognitivo bom. Eu Esse é um ponto importante mesmo. O cognitivo deles, em geral, é muito bom. E eu acho que a gente tem que... Essa é uma linha que, particularmente, eu concordo bastante com o que o Dr. Amâncio fala. Sobre você falar para o paciente que os potenciais dele é com aquilo que ele tem. Então, por exemplo, claro que você tem que dar o melhor tratamento ortopédico. Mas lembrar os pais que o mais importante que está preservado nele, que é o cognitivo, é o mais importante dele. Então, esse vai ser o trunfo dele. Ele não tem nenhum impedimento de estudar, se formar, ter uma carreira profissional aí boa, brilhante, né? Em muitos casos. E a nossa parte ortopédica é importante, mas muitas vezes não é o mais importante. Não, eu acho que nunca é o mais importante, né? Acho que quando você está tratando crianças com deficiência, o foco tem que sair do ortopédico. O foco é comunicação, Exato. Cognição e depois ortopédico, né? Porque o que vai dar independência é isso que você falou. Então, se a pessoa tem um cognitivo bom, né? A criança ou o adulto. Então, assim,
o cognitivo bom e a comunicação é muito mais importante. Sim. Então, se as crianças perdem tempos absurdos em terapias, e, enfim, isso a gente já conversou outras vezes aqui, mas é legal, assim, as fases, né, da doença, da negação, da procura, então e essas famílias passam por isso durante a vida inteira, elas ficam repetindo esses ciclos, né, elas desistem do tratamento, daí a pouco elas vão para um hipertratamento, e a minha grande preocupação, eu acho que é legal a gente poder usar esse espaço para falar, é que cair em mãos erradas nesse momento da procura, né, de cair em pessoas que vão prometer tratamentos milagrosos. Que não sabem o que estão oferecendo. Também né? não sabem, exato. E a gente precisa, quando eu falo compartilhar com a família, não é que a família vai decidir. Você vai oferecer o que é melhor, como você falou, né? Qual que é a sua opinião como médico. Mas você, como médico, pode ajudá-los a encontrar alternativas dentro do que eles estão propostos. Acho que a ideia é essa, Sim, né? sem dúvida. Acho que... Exato. A gente acaba atuando como, sei lá, você mostra as possibilidades como um guia, exato, né? Participa quando você acha que tem que ser um pouco mais participativo e dar um pouco mais o caminho, tudo você pode mostrar, mas no final de contas a decisão acaba ficando muito mais por eles, né? Sim. E Sempre, a gente acaba tentando nortear isso. Quando eu quero mostrar que um caminho é muito melhor, eu falo, se fosse meu filho, eu faria isso. Sempre então, funciona. Sempre funciona. É isso aí. Eu acho que a gente precisa mudar de tema, porque Precisa. agora as distrofias é o tema que com certeza é mais importante, até para os Para residentes. prova de título. É mais frequente, então vale a pena a gente entrar aí nas distrofias, até porque, como o Zucon falou, existem distrofias congênitas, nas miopatias congênitas, mas vamos falar daquelas que acometem as crianças aí numa idade entre 2 anos, 3 anos, né? Particularmente a distrofia de Duchenne. Fala aí pra gente, Zucon, como é que são esses casos? Quando que a gente suspeita um paciente de 2, 3 anos que ele pode ter uma distrofia muscular? Tá joia. Bom, aí você já iniciou falando bem aí do Duchenne, então ela é progressiva, né, como a gente sabe, genética, né, como vou citar de novo, sempre o neuro é importante estar no meio, né, pra gente não tentar ficar puxando muita sardinha para ortopedia, multidisciplinar é importante, mas é uma doença genética, a herança dela, aquela herança recessiva ligada ao sexo, né, ligada ao cromossomo X ali, então a gente acaba tendo que um comprometimento dos meninos, né, na teoria, assim. Existem meninas também que são portadoras e às vezes manifestam também algum tipo de sintoma, é bem mais raro. Pela penetrância variável do gene, exato, é complexo a conversa. A conversa, muito mais complexa. E onde é o defeito? Então, no braço curto ali do cromossomo X, né? E isso é o que acaba, né, acarretando no problema que é a região responsável pela codificação de uma proteína extremamente importante que é a distrofina, né? A distrofina, acho que se não me engano, ali o gene ali é um dos maiores que existem, né? Então, por isso até que é super difícil o pessoal conseguir evoluir muito na parte medicamentosa, depois a gente entra mais nisso, mas não sou especialista nessa área, sou ortopedista, mas de qualquer forma, como é gigantesco o gene, é difícil deles conseguirem fazer uma terapia, por exemplo, terapia gênica para isso, difícil você conseguir trabalhar num gene tão grande como esse, né? A distrofina é aquela proteína que fica ali na transição, né, entre a parte dentro da célula com a conexão com a membrana, né, celular da célula muscular. E ela é importante para manter a integridade da célula muscular, e é uma célula que vai ter a contração, contrai, relaxa, quando não existe a distrofina, né, no caso do Duchenne, ou ela é muito alterada, ou quando ela está num nível mais baixo, que aí a gente pode falar da distrofia de Becker, né, que é menos comum que o Duchenne, mas que também existe esse comprometimento aí, uma taxa menor de distrofina e menos funcional.
Mas também ligado ao sexo, né? Também acomete mais meninos, pode cair também na prova, né? Só lembrando, mas pode continuar. Para dar um dado a mais teórico, é 1 para 3.500 nascidos vivos masculinos. No Duchenne. Né? No Duchenne, no Becker, mais 35, raro, né? 1 para 20 a 30 mil. É meio que um 0 a mais, né? A prevalência. Exato. 10 vezes menos. E então, quando existe esse comprometimento, aí o que acontece é que acaba alterando muito o influxo de cálcio dentro do... esse controle aí acaba perdendo a integridade da membrana e a célula morre, né? Que é uma das características da distrofia, né? Que você acaba tendo uma necrose de células musculares, né? É uma das características histológicas, assim, das distrofias de maneira geral, principalmente das que são mais progressivas, como o Duchenne, é uma necrose tecidual grande, né? Então, em seguida da lipossubstituição. E aí vai sendo substituído por gordura, por fibrose, né? Vai formando um tecido ali. E aí até dá uma das características, que é a pseudohipertrofia de panturrilha. Isso despenca na prova, isso cai, com certeza. Isso cai, Então você tem aquele aspecto da panturrilha maior, né? Que parece estar hipertrofiado, né? Não é exatamente isso, né? Então é isso, assim, o menino... até voltando naquele link da parte clínica, né, pode cair na prova de habilidade, uma criança que começou a andar, né, e estava andando tudo bem, daí a pouco com 3 anos aparece uma imagem do menino mais gordinho, uma panturrilha mais gordinha, né, e ele está andando agora de ponta dos pés. Isso. E aí, o que pensar, né? Então, assim, o que faz essa criança que não andava de ponta e agora anda? Não teve atraso do desenvolvimento, e agora está de ponta com 3 anos, mais ou menos esse, né? Isso, então, esse é um ponto legal demais, né, da gente discutir, porque, te abre várias possibilidades, né? Você vê uma criança andando na ponta dos pés, pode ser tanta coisa, né? E aí, uma das possibilidades é essa, ser uma doença neuromuscular, assim, que você não está conseguindo perceber eventualmente, e fica naquela, será que é idiopático? Daí o que é extremamente recomendável, não sei se vocês fizeram uma de idiopático, aqui a marcha na ponta dos pés. Nós falamos. Falaram já. Meio superficialmente, mas... É algo que tem que ser um diagnóstico de exclusão, né? Você não pode... A criança está andando na ponta do pé, pode não ser nada, pode ser fisiológico, né? Muitas crianças, quando começam a andar, elas começam a andar na ponta do pé, aí tem aquele padrãozinho que anda na ponta do pé, abaixa o pezinho, aí anda normal, aí sobe de novo. Esse é um pouco mais, acho que lembra mais o fisiológico mesmo, né? Daqui a pouco não anda mais na ponta do pé, tá andando tranquilo. Agora, ou precisa tratar, né? Ou eventualmente vai precisar tratar. O Sutherland fala, né, que o que é, né? Então, é um diagnóstico de exclusão, mas a partir dos 3 anos que você faz esse diagnóstico. Sim. Como você disse, mais cedo, a criança que anda na ponta dos pés, quando está aprendendo a andar, pode ser só uma etapa do desenvolvimento. Exato. Uma imaturidade da mielinização, do amadurecimento dos tratos cortico-espinhais. Então, essa é uma coisa fisiológica. Mas aí pensando numa criança que não andava, assim, né? Então, acho que para cair na prova... Eu acho que essa questão, assim, da história assim, clínica... É que na ortopedia, né, geral, a pessoa, quando você fala assim, ser ortopedista, o cara pensa, trauma, quebrou, caiu, bateu. Não tem muita história, né? Caiu, torceu, bateu, quebrou, tá aqui o raio-x, ó. O que fazer? Não vê nem o paciente, só raio-x. Exato. Né? O cara o raio-x às vezes. Você, I have a fracture, I need to fix it. É isso. Agora, a gente ortopedista pediátrico, você tira história, você sabe da gestação, antecedentes do paciente. Graças a Deus. Alguma internação. Então, essa história importante que você falou nessa questão do equino é mega importante, né? Então, você tem que saber desde piora, não piora, o tempo todo não é. Se você pede pra tocar, ele anda normal. Como é que era antes, agora era normal e piorou. Sempre me acende uma luz enorme quando você fala, doutor, ele não andava assim, agora ele anda. Aí você... Então, exatamente. E aí chegou para você, assim, nessa história, né, ou pro residente que vai fazer a prova, mas, assim, tá com cara de distrofia, né, tá com a panturrilha com a pseudohipertrofia, você tá vendo que a criança, ela teve um desenvolvimento normal, mas agora tá andando 3, 4 anos. E aí, o que você faz? Chegou no seu consultório? Então, aí,
o diagnóstico, mais uma vez, esse tipo de diagnóstico quem vai fazer é o neuro, mas... Eu tô impressionado com a humildade desse cara. Ele fala tudo profundamente, mas ele sempre fala, mas eu não sou o principal disso, eu sou só o ortopedista. Eu acho que é bom pra gente aprender também, né? Baixar a bola, né? Sempre. Eu acho que é conviver com o Francesco, com o Zucon, essa galera com essa humildade, né? Aí você fala assim, poxa, eu sou o cocô do cavalo do bandido, melhor ficar quietinho aqui. Mas, assim, eu acho que o exame, tanto a história, a anamnese bem feita e tal, e o exame sendo feito dessa maneira, já te acende muito a essa possibilidade, né? Então, você sabe que é uma das patologias aí, das distrofias mais comuns, né? Tá dentro daquela epidemiologia que você espera e tal, você precisa suspeitar, pelo menos, né? Um exame neuroortopédico ali feito, e às vezes até um exame que você consegue fazer bem rapidamente, pedir para o paciente sentar, levantar, né, que aí já tem aquele... Aproveita e explica aí o sinal de Gowers, né, que cai também por conta prova. de uma fraqueza muscular proximal, né, que a criança, como ela não tem uma força proximal adequada, ela acaba... se escalando, né? Então ela vai acabar... Qual que é o primeiro músculo a perder a força? Acho que tinha uma questão dessa também na prova. Tinha. Acho que tinha. Bom, é da cintura pélvica, né? Sim. Então os glúteos são comprometidos. E aí depois quadríceps acaba sendo comprometido, e aí ele acaba tendo uma evolução... aí já andou a doença aí, né? Já acabou tendo um comprometimento maior. E aí fica mais evidente ainda o sinal, até que ele para de ter o sinal, né? Porque ele não consegue mais fazer se levantar sozinho. Então, esse é um sinal importante. Então, você pedir para a criança sentar, levantar, andar, mudar o jeito de andar na ponta do pé, se ela já estiver andando, tudo bem. Agora, andar no calcâneos, nos calcâneos, né? Se equilibrar numa perna, equilibrar na outra perna. São testes bem rápidos, isso tem uma sequência bem legal, isso no livro clássico nosso da pediátrica, no Tajan, que você consegue ter acesso, tem uma tabelinha ali. Usa aquilo lá como exame neuroortopédico de um screening, assim, que você faz de uma maneira bem rapidinha, assim, que ajuda muito, assim, né? Na história clínica tem também algumas coisas que podem também fazer ter uma atenção maior, né? A criança com dificuldade de subir e descer a escada. Uma vez eu atendi por teleconsulta uma paciente de Rondônia, que a queixa assim, que ela não tinha coordenação para pular com uma perna só, que ela cansava com muita facilidade, e aí foi visto que ela subir e descer a escada, ela ia com os dois pés no degrau, ela tinha sempre que usar o corrimão, então algumas coisas e ela tinha um Gowers positivo, né? No fim ela tinha realmente uma miopatia, né? Foi pro teste genético e tudo, mas essas coisas também podem te acender uma luzinha também. Sim, perfeito. E daí você evolui, né? Aí faz um teste, uma investigação genética adequada para conseguir fazer esse diagnóstico. Hoje em dia, as biópsias, assim, por exemplo, que eram muito mais utilizadas no passado, elas são cada vez menos feitas, né? Eu já fiz muita. Então, porque o diagnóstico genético evoluiu muito. Então, essa investigação, ela já é mais acessível. A gente, no Brasil, na verdade, não tem todo o screening que é feito do ponto de vista genético, neuromuscular, que o pessoal lá de fora tem. Mas já evoluiu muito também. Você pede CPK para todo mundo, assim? CPK é um exame que é rápido de fazer, que vai te dar um resultado ali, em alguns dias, o laboratório já fez, já te entregou, eu peço, numa suspeita dessa. Lembrando que tem algumas miopatias que o CPK é normal, né? Várias miopatias, o CPK é normal. Aí você pede o CPK num paciente com Duchenne, ele vem estouradaço, né? Eu já peguei CPK de 15 mil. Então, a prova, caindo na prova, vai ser isso, né? Vai chegar o menino que tá andando na ponta, a panturrilha grossa, CPK estourado e o sinal de Gowers. Reflexos normais. Vai ter um vídeo, isso, né? Enfim, e é isso. E aí você vai falar. O Zucon já falou epidemiologia, já falou
os sinais clínicos, parte genética e tudo mais, né? Então, isso aí o residente tem que desembolar, né? Tem que estudar, e aqui o nosso objetivo é mesmo que colocar essas coisas dentro de um raciocínio mais tranquilo para o residente, até porque o residente vai fazer a prova, quando sair esse vídeo já vai estar na véspera da prova. Às vezes eu vi isso daqui, ele já se acalma, porque uma coisa é que você passar 3 anos numa residência e nunca ter visto um paciente assim, só ver no livro. Então aqui eu acho que a nossa ideia também é trazer um pouco de calma para o residente, para ele ver que as coisas, basta você parar, respirar e fazer isso, né? Fazer uma construção clínica. Isso, e o que a prova do SBOT, que é principalmente a prova prática, é um raciocínio clínico construído, não é é só você ter calma. Diagnóstico brilhante, né? ou todas as últimas diretrizes que saíram Exato. no último consenso aí. Exato, que você construir um raciocínio nessa... Você vê, ó, o ortopedista construindo um raciocínio lógico dessa maneira. Provavelmente você vai querer fazer ortopedia pediátrica. Estamos mudando. Só na pediátrica isso acontece. Exatamente. Não, tem osteometabólica, tem esportiva. Mas é isso aí, acho que o caminho é esse. E aí pro tratamento? Como é que a gente vai no tratamento? Aí o tratamento da distrofia. Também, como as outras patologias neuromusculares, é extremamente importante toda uma equipe multidisciplinar, óbvio, né? Evitar as deformidades no primeiro momento, com os alongamentos, o uso de órtese nas distrofias também é muito relevante. As terapias em si, né? Você trata o equino? Opera, não opera? Então, aí existe uma discussão a esse respeito que é importante, né? Quando você deve tratar o equino, se trata, o que fazer, né? Existe até um estudo que já é antigo agora, que um autor fazia um procedimento profilático. Ele fazia uma tenotomia do Aquiles e ortetizava as crianças e tal, mas isso é algo que acho que não deve ser feito e tal, obviamente. Mas o que eu vejo assim de resultado, dos melhores resultados que a gente teve assim, em termos no tratamento da deformidade em equino, por exemplo, que é a deformidade mais comum ali no Duchenne, né? Por exemplo. Você, naquele momento que o equino passou a interferir com a marcha de maneira mais efetiva, aí é o momento de você fazer essa abordagem, né? Então ele não está mais conseguindo... Porque um pouco de equino para um paciente com esse tipo de patologia... É melhor do que uma fraqueza. É melhor do que você ter uma fraqueza. Porque ele vai ajudar a ter aquele controle, a empurrar o joelhinho um pouquinho mais para trás, para ele não precisar usar, né, o quadríceps, a musculatura proximal. Se ele cair em flexo, ele tá no chão. Se ele cair em flexão, ele não tem quadríceps, que auxilie, né? Então, um pouco de equino... descompensado e aí esquece. Exato. E aí quando você alonga, você faz o que, geralmente? Assim, eu, em geral... Zona, a gente já conversou um pouco aqui em outros momentos. Então, a deformidade deles, se a gente quiser fazer uma analogia agora com o PC, que a gente corrige muito equino do PC, né? Ou melhor, corrigir antiga. Hoje você tem que ser bem mais calmo aí, né? Porque tem tanta evidência que você não pode... Não toque no sólio. Exato. Solear parético, não toque no sólio. Então, mas a gente que faz... Eu agora estou no laboratório de imagem, o Fernando participa também lá do Einstein, e a gente recebe também no consultório, né? Assim, tem hora que dá vontade de chorar. Eu recebi um paciente essa semana, passou com colegas que você considera de respeito, o cara fez VUPs. Pô, nós estamos... Como diz o Dr. Amâncio, fala que realmente essa questão de você não tocar o solo é um conceito recente, foi em 1970. Não, tem uns trabalhos super legais a respeito disso, da evolução, né, da intervenção no tríceps do PC, mas a gente tá fugindo do tema. Voltando pro... Mas é que é bom frisar isso, por causa da ignorância corajosa, assim, porque o tendão tá muito perto da pele, por isso que eu quis chamar essa atenção. Do próprio pessoal da Austrália, né? Eu acho que o melhor trabalho desses, assim, é aquele do pessoal da Austrália do Graham, né? Que ele mostra, a partir do momento que eles começaram a não fazer mais intervenções no sólio, né? E passavam a usar muito mais o alongamento em zona 1 ali,
começou a diminuir o agachamento deles. Então, e aí, respondendo, onde você alonga no... Então, no Duchenne, nessas distrofias, a deformidade em equino, ela é muito mais grave, às vezes com contratura capsular, inclusive. Então, não tem jeito de você não alongar, quando você acaba optando por fazer esse tipo de intervenção, não alongar em mais baixo, 3. Em zona 3. Então, só que... faz aberto? Não, eu hoje em dia eu faço fechado, faço tipo um Hulk, Uhum. Mas o que eu acho mais relevante de tudo isso? Você casar com a reabilitação, esse paciente ele tem que ser reabilitado de uma maneira muito precoce. Isso é uma coisa legal, assim, o tempo estourou, o Stefan já falou 1 hora, eu acho que também a gente delongar demais, a coisa fica desagradável para quem está ouvindo. Mas você tocou numa coisa que eu estava esperando um momento para falar. Duchenne é igual a mobilização precoce. Exato. Então, vamos supor que você está aí no interior, qualquer que seja, chegou uma criança para você que você tem que conduzir uma fratura numa criança com Duchenne. Então, a gente acaba sendo, às vezes, mais intervencionista do ponto de vista cirúrgico, tratamento de fratura, para que essa criança volte a deambular. Eu já fiz uma vez uma haste de húmero na tíbia de uma criança, porque não tinha o que fazer de implante e eu queria que ela andasse. Sim. Então, a gente usou fez uma técnica tipo... Enfim, tratou uma fratura de tíbia com uma haste de húmero. Um tutor ali para ele conseguir descarregar peso. Para descarregar peso precoce, assim. Então esse é um conceito que a gente precisa. Conclui o que você achar que é importante de distrofia para a gente poder... Eu até te sugeri que a gente falasse de PECAVO num outro momento, você viu que não ia dar tempo mesmo. Não ia dar. E aí, miopatias é muito difícil, mas é um tema que não cai tanto na prova, então acho que ficou legal o conceito. As principais acho que são essas, né? O Duchenne, eles terem essa noção, o Becker. Acho que é bastante relevante, porque é a mais comum e realmente, se for pensar em prova, é o que mais cai. Mas basicamente é isso. E só para ter dar um dado prático assim também da minha atuação. Hoje, normalmente quando eu vou fazer um procedimento desses, vou operar um Duchenne, não é comum de operar, hein? São alguns pacientes que a gente acaba abordando cirurgicamente, mas esse paciente ele tem que ser reabilitado precocemente. Eu aviso o pessoal, a equipe de físio hospitalar, então preparado a prancha ortostática, esse paciente a gente imobiliza, né, com uma bota engessada mesmo, deita ele na prancha, no primeiro pós-operatório tá fazendo ortostatismo na prancha. Do primeiro pós-operatório? Do primeiro pós-operatório, com gesso. E o cuidado da anestesia desses pacientes? Aí existem alguns cuidados relevantes, né? Tem o potencial risco para hipertermia maligna. Isso cai também na prova? Cai. Isso até é um pouco mais discutível hoje em dia, viu? O pessoal da anestesia tá meio contestando um pouco mais isso, mas de qualquer forma a gente acaba evitando. Os halogenados não devem ser administrados, né, para esse paciente, então de preferência faz uma anestesia endovenosa direto. E você falou que eles não são muito operados, né? Uma questão de prova que escoliose é sempre cirúrgica, né? Escoliose é cirúrgica. Isso é uma... Tem alguns que não evoluem também. Tem até uma subclassificação, uma classificação dentro da escoliose do Duchenne, que tem um tipo que não evolui tanto, mas isso não cai, na verdade. Mas o que cai é que quando eles param de andar, a chance de evoluir com escoliose é mais de 90% dos casos. Acho que uma tip, né, um tip and trick para os residentes é pensar nisso. Apesar de ser uma doença que o paciente tem um prognóstico reservado, a gente costuma ser mais intervencionista para dar uma melhor qualidade de vida para ele nesse sentido. Então, não pensar que isso faz a gente ser menos intervencionista, pelo contrário. Então, o raciocínio que tem que ficar para não ficar parado. Não pode ficar parado. Então, tem que mobilizar. Mobilizar o mais rápido possível. A gente não vai conseguir falar de distrofia de cinturas, né? E aí é uma distrofia que é importante o residente estudar, que a gente vai pegar pessoas mais velhas, mulheres, né? Tem questões, tanto na prova fechada, prova oral eu nunca vi, mas prova fechada cai. Uma questão clássica lá, que pergunta qual que é o músculo, e tal, a resposta, né? Você sabe, eu até li aqui a questão, já comecei a falar. Na distrofia muscular fácil escapulohumeral, o músculo com a função preservada é o deltoide. Então, assim, mas é isso, pessoal. Eu me despeço aqui, já vou passar a palavra para vocês, se vocês quiserem fazer as considerações finais, pode falar tanto se quiser algum outro detalhe, mas eu queria agradecer imensamente sua presença de verdade, assim. Eu acho que eu tenho repetido isso, duas questões
que a nossa geração é a geração que está indo para a internet. E isso causa alguns desconfortos, alguns dilemas, mas o que a gente via é que a internet estava sendo tomada por pessoas que só queriam trazer desinformação. Então, acho que a gente precisa ocupar esse espaço porque é o espaço. A vida agora é virtual, né? Então, tá aqui dentro desse grupo forte, que é o Grupo Med Review, eu acho que é muito legal e agradeço muito você ter vindo, de verdade mesmo. E obrigado por todo esse ensinamento, pela parceria e que a gente possa continuar podendo contar com você. E você sabe que pode contar comigo a hora que... Pelo menos com mão, né? Obrigado. Com tudo, com a amizade, com tudo de vocês dois. Agradeço também o Grupo Med Review e agradeço vocês, pô. Pra mim foi um prazer estar aqui com vocês, poder conversar aí. A gente sempre tá trocando experiências em centros cirúrgicos, em hospitais, em consultórios, ambulatórios, e aqui é outro lugar. Maravilha. Gostei bastante, cara. Obrigado mesmo. Gostamos bastante de poder aí compartilhar um pouco aí você ter compartilhado sua experiência conosco, né? Muito legal, um tema que a princípio você começa a pensar, não tem muita coisa, a gente gastou aqui 1 hora, não falou de tudo que a gente poderia falar, né? É um tema muito extenso. Então, não falou nem do que o Zucon ganhou de você no tênis, que humilhou no tênis, isso aí, que a filha dele é campeã. A gente não falou de coisas importantes. Essa era outra coisa que eu ia falar. Além de tudo, o cara, além de ensinar ortopedia, eu tô aprendendo também a jogar tênis com ele. Então, assim, é realmente muito bom poder contar, tá um espaço com tanta gente boa, próximo, e a gente poder compartilhar boas informações aqui, porque além de ter conteúdo de qualidade, essas pessoas entregam medicina de qualidade também. Então, pessoal... Comprometimento, né? Exatamente. Se a pessoa quiser fazer ortopedia... Eu falei que não ia falar, desculpa, mas... Se a pessoa quiser fazer ortopedia pediátrica, eu acho que a palavra é comprometimento. A gente pode não saber tudo, mas a gente tem que ter compromisso com o paciente. Do contrário, não venha para ortopedia pediátrica. Não funciona. É isso aí. Mais uma semana com um convidado aqui ilustre. Foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Em breve sairão novos episódios. Um abraço, pessoal.